Buenas! Nessa sessão, nós vamos falar da análise Fricto, ou Frictal Analysis, o framework, que é, na verdade, um arcabouço que foi criado justamente para ajudar quem quer tomar decisão sobre estrutura de capital. Ou seja, alguns aspectos importantes que o gestor financeiro tem que considerar antes de sair correndo captar recursos no mercado, seja através de capital de terceiros, ou seja, novas dívidas, ou novos credores, ou via equity, ou seja, capital próprio, buscando novos sócios, fazendo, por exemplo, um IPO ou lançando novas ações, e assim por diante. Essa análise Fricto foi criada, na verdade, na década de 60 por alguns professores de Harvard, mas continua bem válida até hoje, e é principalmente o seguinte: na hora que você quer captar recursos, são pontos que você tem que analisar, tem que considerar antes de buscar o capital, ou antes de buscar a chamada estrutura ótima de capital, ou seja, melhor relação entre dívida e capital próprio. Então, vamos lá entender o que é a análise Fricto. Primeiro, o que quer dizer a tal do Fricto? São essas 5 letras aqui. Então, o F vem de flexibilidade. Já vamos percorrer cada um dos itens. O R de risco. O I, aí eu vou manter a palavra em inglês, income, ou seja, vamos dizer, o resultado, os lucros. O próximo item é considerado aqui o C, é o controle. O T, que é um item bastante importante, muitas vezes considerado, também vou manter a palavra em inglês, assim, é o timing, é o tempo, o momento. E o O é o famoso outros, ou other. Então, outros motivos, está aqui o Fricto. Então, vamos entender primeiro o seguinte: a gente está falando dessa análise Fricto para tomada de decisão quanto à estrutura de capital. Então, tenho aqui aquele esquema da empresa que a gente já costuma fazer nos outros vídeos. Onde a gente tem aqui os ativos, os bens e direitos, os investimentos que são feitos. E aqui a nossa estrutura de capital, que é a relação justamente entre capital de terceiros e capital próprio. Que aqui eu vou colocar, então, o capital de terceiros está aqui, nossa dívida, capital dos terceiros, o debt, ou dívida, os credores. Falando aqui de dívida onerosa, quer dizer, aquela que paga juros. Esse é o principal foco aqui. E aqui embaixo, o capital próprio, capital dos sócios, acionistas, cotistas, aí depende como a empresa foi constituída. Também conhecido como equity. Então, essa análise Fricto serve justamente para a gente tomar decisões de estrutura de capital. Então, falando sobre cada um desses itens, antes de você sair buscando dinheiro, emitindo novas dívidas ou tomando dinheiro emprestado com bancos, outros credores, via financiamento, empréstimo, ou emitindo novas ações ou emitindo novas cotas, a gente faz essa análise. O primeiro item é a flexibilidade. Isso quer dizer o seguinte: a fonte de recurso que eu vou buscar aqui vai afetar a nossa flexibilidade financeira.
ou seja, se eu quiser amanhã tomar mais dinheiro emprestado via dívida ou quiser emitir ações, o que a gente fizer agora com essa nossa emissão, isso vai afetar a flexibilidade? Se for afetar a flexibilidade, talvez não seja melhor seguir esse caminho, talvez seja melhor buscar outro. Outra, do risco, dependendo qual a fonte que vai ser adotada aqui, buscar dinheiro com os credores ou com capital próprio, a gente vai mexer no risco da empresa. Afinal, a gente vai buscar recursos para realizar investimentos. Então, lembrando que nossos ativos são os investimentos que nós fazemos, e é do lado dos investimentos, é do lado dos ativos, que a gente ganha dinheiro. Então, será que com esse novo capital que eu vou buscar, isso vai mudar o nosso risco? Será que a gente vai conseguir honrar isso? E inclusive, que entra a questão da renda, do resultado, do lucro. Será que a gente vai conseguir, e aqui muito foco, por exemplo, no chamado EBIT, ou lucro ou resultado operacional. Será que a gente consegue manter a nossa geração de resultado operacional para pagar essa nova dívida? Será que isso não vai impactar? Será que a gente vai ter essa lucratividade? Será que o nosso negócio não tem, por exemplo, uma variabilidade muito grande do lucro? Então, esses dois andam, inclusive, juntinhos aqui, muito próximos uns dos outros. Então, o risco do nosso negócio pode afetar esse resultado operacional e aí a gente não tem o resultado aqui, o EBIT, o Earnings Before Interest and Taxes, o lucro operacional, para honrar essas novas dívidas que nós estamos captando. Outro ponto importante, o C, o controle. Como essa nova captação vai afetar o controle? Se eu resolvo emitir ações, isso pode afetar o equilíbrio dos nossos acionistas. Então, alguém que hoje é controlador pode ser diluído. Ou vice-versa, alguém que é diluído pode se tornar controlador. Será que nós queremos isso daí? Será que essa mudança de controle pode afetar, inclusive, o futuro da empresa? E é isso que a gente tem que estar pensando também nesse momento. Tem dívidas, por exemplo, que são emitidas, que são conversíveis em ações. Então, não agora, mas mais adiante, isso pode afetar. Timing. A gente costuma falar, inclusive, em IPO, que timing é tudo. O mercado de ações, assim como o mercado de dívida, o mercado de crédito, ele tem seus momentos, vamos dizer, de euforia, de alegria, e tem gente, às vezes, assim, em determinado momento, empresas, fundos, querem, por exemplo, mais renda variável, então eles querem mais ações, então eles vão pagar mais por isso, ou seja, a captação via emissão de ações fica mais barata. Nós vimos isso na onda de IPO que nós tivemos entre 2004 e 2007 e também vimos no ano 2020 isso. Tem outras épocas, por exemplo, que o mercado não está querendo o equity, não quer novas ações, ele quer dívida, ele quer títulos de crédito. Isso a gente vai ver também. A gente tem investidores de renda variável e tem investidores de renda fixa. Então, muitas vezes os investidores estão querendo mais renda fixa. Ou renda fixa com algumas características, por exemplo, títulos de renda fixa que sejam remunerados pela inflação. Então, se o ambiente agora, a gente está com uma inflação de alta ou incerteza quanto à inflação, essa análise aqui vai nos ajudar a determinar qual que é o sentimento do mercado, qual que é o humor do mercado, o que o mercado está querendo neste momento, neste time. E, finalmente, outros. A gente tem uma série de outros fatores que podem afetar isso. Então, por exemplo, os gestores podem não querer emitir, por exemplo, dívida, ou, por exemplo, os acionistas podem não estar a fim de novas emissões de ações. Então, além do mais, uma coisa sempre para considerar, para quem já tem dívida, você pode ter, em algumas delas, os chamados covenants. Covenants são chamados cláusulas, também a tradução disso é cláusulas restritivas. Então, você pode ter contratos que tenham restritivas, contratos de dívida ou outros que limitam
as emissões, ou o grau de endividamento, ou a relação de algum resultado, por exemplo, o EBITDA, o EBITDA com relação à cobertura de juros. Então, tem outros fatores aqui, tem vários outros que podem também entrar, além destes 5 aqui de cima, que eu diria que são os principais. Aliás, com esses fatores, a gente pode criar, inclusive, uma árvore de decisão dentro da própria empresa, e tem até um modelinho, vou mostrar para vocês aqui, que saiu de um artigo que eu referenciei aqui embaixo, que vocês podem fazer o download aí, depois, quem tiver curiosidade, pela internet, falando justamente esses aspectos. Então, você pode construir, através desses fatores, sua árvore de decisão. Então, por exemplo, olha, no caso do income, que é a renda, o resultado, qual das alternativas vai gerar o maior lucro por ação, maior earnings per share? Então, tem, assim, pode ser ações ou bonds. Aí na questão do risco, será que a cobertura tem cash flow, tem fluxo de caixa suficiente para pagar os pagamentos fixos aqui dos juros, dos compromissos da dívida? Sim, então vamos aqui para flexibilidade, senão desce para cá. A dívida adicional, a capacidade de endividamento pode ser afetada por isso? Sim ou não? E aí vai justamente definindo, criando todo um caminho nessa árvore de decisão até chegar nas várias alternativas. Seja, olha, ao invés de emitir uma debênture, por exemplo, a um bond do mercado internacional, emitir aqui uma dívida de curto prazo, para esperar, de repente, um momento melhor, até emissão de ações ordinárias ou ações preferenciais. Então, recomendo para que eles assim, montem o seu fricto, ou sua análise fricta. Ele é um caminho inicial para justamente saber como que você vai tomar a decisão, e às vezes tem alguns fatores que para vocês é mais importante, mais relevante dentro da empresa. Inclusive, temos também aqui o fator da colocação internacional. Então, a gente pode decidir, dentro desse outros, olha, eu quero colocar essa dívida, emitir dívida no mercado internacional, ou quero ficar aqui somente no Brasil. Se for para o mercado internacional, que lugares eu quero colocar o dinheiro? Então, esse também é, por exemplo, outro fator bastante comum nos dias de hoje para a gente considerar. Não somente em termos de dívida, mas também, novamente, é uma decisão de estrutura de capital. Se vai usar o capital próprio, ou vou, por exemplo, emitir ações no exterior. Vou fazer um IPO, por exemplo, na Nasdaq, em Nova York, ao invés de fazer aqui no Brasil, na B3. Então, essa é a análise fricto. Dentro da decisão de estrutura de capital ou da relação dívida sobre capital próprio, é algo que o gestor financeiro tem que considerar, são alguns dos aspectos. Pelo menos é um caminho inicial para você definir justamente, olha, quais são os passos para a gente buscar recursos e quais a gente deve considerar ou não. Pessoal, espero que tenha entendido e conhecido o que é essa análise fricto, e quem quiser implementar, busque um pouco mais da literatura para implementá-la e usá-la dentro da sua casa, tá bom? Até mais!